Legal, nós estamos de volta aqui na sua TV Cidade com o programa Café com Prosa. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Felipe Lima, especialista em marketing digital, batendo um papo muito bacana com a gente sobre empreender em tempos de pandemia. A gente estava falando aqui sobre as dificuldades que o empreendedor, o empresário, ele teve diante de si nesse momento muito difícil de pandemia do novo coronavírus que nós estamos vivendo. Felipe, nós tivemos também uma situação que sempre existiu uma resistência muito grande por parte das empresas quanto ao marketing digital. Como que foi feita essa transição do marketing físico para o marketing digital nesse momento de pandemia, que é o mais importante agora? Então, está atrelado muito às questões de cultura da empresa. Geralmente uma empresa tradicional, até tem um dos meus grandes amigos aí, o Caio Rodrigo, ele fala muito sobre isso, que gigantes são lentos, né, para as inserções. Então, às vezes, até as próprias empresas acabam quebrando um núcleo e criando as startups para poderem quebrar os processos e inovar com as soluções, do que somente as empresas grandes no geral, né? Então, a gente vê muito essa questão cultural, mas que nem o marketing tradicional, ele também não morreu, né? Ele continua porque impactos de campanha, por exemplo, durante alguma postagem que você está fazendo, vem um Dia das Mães, algum apelo, a questão também da humanização para a gente continuar com as datas sazonais ou das coisas que acontecem no mundo físico, ele continua o movimento. Então, ela potencializa também os fatores digitais. Então, eu sempre vejo assim, a soma do todo, né? Até brinco que tem, se você colocar no Google ali, tem o iceberg do marketing, você vê tudo que tem por baixo das camadas. E o que a gente vê hoje é só Instagram, Facebook, redes sociais, tal, só a pontinha. Depois você vê o conjunto das estratégias que a gente tem, um arranjo para poder fazer o planejamento ou as estratégias, a gente muda o conceito um pouquinho. Então, na minha visão, é muito isso, Jonas, essa questão cultural, a questão de como a empresa vai se modelar para fazer isso, né? Ou se vai ser um novo modelo de negócio para poder ter a cultura do marketing, para não também danificar as questões do que já está fazendo na empresa, porque às vezes acaba sendo um medo, ou então até um risco, e depende muito da estratégia e o modelo de negócio, sabe? E hoje se utiliza muito o e-commerce, né? As lojas virtuais, e você comentou também sobre as startups. Fale um pouquinho sobre startups para quem está nos assistindo. Não, bacana. Startups foi um movimento bem bacana aí que eu estou inserido. Até aparece bastante startups para conversar comigo. Tive a oportunidade de fazer um reality show de startups também, como diretor de marketing ali. E foi assim, as questões das startups como um todo, elas têm já essa cultura de inovar, né? Elas vêm para ter uma cultura um pouquinho assim, vamos supor, de você quebrar os processos, inovar isso daí de forma rápida e também com equipes enxutas ter uma grande escala. Então eles sempre pensam mais ou menos nesses fatores atrelado com as questões de tecnologia para cada nicho que você está inserida, né? E a sua outra pergunta qual foi, Isabelle? Desculpa. Em relação ao e-commerce, hoje se utiliza Tá. muito a questão do e-commerce, as lojas virtuais também, né, pelas empresas. Isso. E as questões do e-commerce, teve um crescimento muito grande aí no mercado. Eu tinha pesquisado esses últimos dias aí em questão de números, mas eu não estou lembrando de cabeça aqui agora. Mas posso passar no segundo momento, questão de números, mas eu sei que a crescente foi bem exponencial. Muitas pessoas começaram a entrar mesmo no e-commerce. Acaba sendo uma solução que a gente vê. Você pode começar pelo simples e também tem outros processos avançados, como tudo que a gente vê, né? E tem os marketplaces que auxiliam esses compradores também para poder ter mais expansão de vendas, ou então já estão com algo mais arrojado para poder facilitar. E tem a questão da competitividade no marketplace, que até a nível de estratégia, quem ganha é quem despacha mais rápido e quem tem o menor preço. Ou então as questões de parcelamento ou forma de pagamento. Às vezes você pode ter 4 anúncios do mesmo produto só mudando as questões de preço. Então, um em 12 vezes, um em boleto, um que tem desconto você pagar no Pix e o outro até 6 vezes com juros. Então, você vê trazendo muitas das questões das estratégias para marketplace, você consegue ranquear os seus anúncios. Então, acaba também se tornando um aliado, e com a consequência disso, de ter uma boa entrega no marketplace, eles conhecem a sua marca, vai para o seu e-commerce e assim você começa a girar a engrenagem. Então, dá para começar de pouquinho em pouquinho, dá para ir de muito em muito, depende muito da capacidade, do tempo, do investimento que você tem para fazer. Tem alguns fatores aí também, né? Felipe, você falou a questão do marketplace das empresas, e hoje em dia nós vemos, nesse momento de pandemia, que as pessoas elas querem as coisas para ontem.
E muitas empresas, elas têm tido sucesso nas plataformas de venda porque a entrega é muito rápida. Como você analisa essa questão dessa mudança? Porque às vezes você comprava um produto na internet, levava 15 dias, 20 dias para chegar, né? Por exemplo, de São Paulo para o interior levava uma semana, 10 dias. Hoje, de um dia para o outro chega. Como que você analisa essa mudança? Então, o primeiro é algumas questões assim, os próprios marketplaces começaram a entender das questões de terceirizações correio, começaram a ter as suas logísticas próprias, né? Eles começaram a entender sobre esse fator. Eu acho que isso daí pode ter sido algo que tenha ajudado o mercado para conseguir fazer essas entregas que nem momentâneas. Até tem entregas que podem ser feitas no mesmo dia. Outro exemplo, a própria Amazon. A gente consegue ter distribuidores muito perto. Eu mesmo gosto muito de comprar na Amazon porque, cara, sempre que eu vejo um prazo muito maior, muitas vezes até eu sei que vai ter antes do que esse prazo entregue na minha casa. A experiência do usuário é muito boa, eles prezam muito por isso, porque é justamente igual eu falei, o marketplace preza por isso, o tempo de despacho e preço. Então você consegue ter um pouquinho mais rápido as suas entregas e eu vejo que é essa a questão. Eles conseguiram colocar uma equipe interna, talvez, ou alguma coisa de logística interna, ou então com a inteligência de logística que eles já tiveram, conseguiram acelerar algum processo. Então, pode ter sido esses fatores que aí acaba dando uma experiência melhor para o usuário e conseguindo trazer os produtos mais rápido para sua casa. E com a pandemia novamente, com certeza, foi um fator que eles deixaram para pesar muito para não postergar, ou às vezes uma necessidade de estar em casa, né? Para dar conta das demandas, exigiu das empresas muito planejamento, muita organização e toda uma equipe por trás, não é? Não, isso com certeza, Isabelle. As questões da equipe, né, até assim, para empresários, o nosso maior bem, a nossa mina de ouro é as pessoas, né? Sem as pessoas, a gente dificilmente iria estar implementando muitas coisas de processos, a gente precisa mesmo humanizar as questões da empresa. Então, hoje eu também estou numa empresa muito bacana, a gente tem happy hours, a gente tem uma interação mesmo, Dia das Mães passando e tudo mais, a gente consegue fazer uma interação bem bacana. Então as questões das pessoas, elas abastecem então energia para a empresa, sabe? Legal, nós estamos batendo papo aqui com o Felipe Lima, especialista em marketing digital. Eu vou pedir licença mais uma vez para o Felipe e para você que está nos acompanhando aqui, porque nós vamos a um rápido intervalo comercial, 2 minutinhos. Eu vou tomar uma água, já volto, um cafezinho e a gente continua esse bate-papo para falar sobre logística.